Meus irmãos, é comum nós vermos avisos, chamadas para cuidarmos da saúde, antes que se estabeleça problemas mais graves e às vezes irreversíveis na saúde. Queremos nessa noite falar a respeito de um assunto que muito tem nos preocupado. Mas é algo muito mais sério do que a saúde física. Já temos tocado neste assunto, mas queremos falar um pouco mais. Em tempos de epidemia, os cuidados precisam ser redobrados. Quero falar nesta noite sobre apostasia. Vivemos uma epidemia de apostasia espiritual. E nós precisamos redobrar os cuidados, primeiro para com as nossas próprias almas, para com nossos filhos, para com a igreja, para com o mundo. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. O versículo 4 ao 8. Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Você pode pensar em um quadro clínico irreversível, mas mesmo em uma situação de enfermidade, pensando em um paciente terminal, por mais grave e dolorosa que seja a situação, entendemos o seguinte: chega o fim apenas da vida física. E além do mais, mesmo quando é um quadro irreversível aos olhos humanos, sempre há a esperança de uma intervenção de alguém que é maior, de alguém que está acima, de alguém que é superior, de Deus. Por isso, a dor é amenizada. Mas, irmãos, quando se trata da vida espiritual, quando se trata da apostasia espiritual, nós estamos falando de um assunto muito mais sério e mais grave, em função de duas razões. A primeira, não estamos tratando apenas da vida física, estamos falando da vida espiritual, de algo eterno. Segundo lugar,
Quando nós pensamos que há alguém superior que é Deus que pode nos socorrer, sempre há alento, há esperança. Mas no caso da apostasia, não contamos com o socorro de Deus. E veremos isso na palavra hoje. Precisamos de uma definição. O que é apostasia? A palavra apostasia significa afastar-se, separar, abandonar. A palavra no mundo secular significa essa separação, este abandono de uma instituição, de uma ideologia, de um convívio. Mas o nosso objetivo é falar a respeito da apostasia da fé. E a apostasia da fé significa um afastar, separar, abandonar. Um abandono irreversível do Evangelho, da sã doutrina de Deus e, consequentemente, da igreja. Não significa, apostasia não é sinônimo de uma queda espiritual, porque a pessoa serva do Senhor Jesus pode tropeçar e cair, como caiu Pedro, mas foi erguido pelo Senhor. Não foi apostasia. Apostasia não é o mesmo também que ceder ao poder de uma tentação. O servo de Deus pode ser alcançado por uma tentação, mas não significa ainda apostasia. Apostasia não significa também o surgimento de uma dúvida com referência a alguma doutrina bíblica. Quantos servos de Deus nutrem algumas dúvidas e buscam a solução destas dúvidas. A apostasia não significa também um afastamento temporário da igreja de Jesus. Mas eu digo aos irmãos que estes itens que eu mencionei, que não significam apostasia, podem ser os primeiros passos a conduzir à apostasia. Daí a importância de analisarmos este assunto dentro da palavra de Deus, pois algumas pessoas se julgam no controle de todas as coisas. Algumas pessoas acham: eu posso contestar a doutrina bíblica e não estou muito preocupado em encontrar a solução. Ou dizem: eu posso viver uma vida mais fria espiritualmente, experimentar alguns prazeres do mundo, quando eu quiser eu volto. Ou então podem dizer: eu posso viver a minha vida cristã sem maiores cuidados e zelos para com a igreja, com a palavra, quando eu quiser eu volto. Muitas pessoas se julgam no controle, e é exatamente aí mora o perigo. É verdade que uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo, que verdadeiramente nasceu de novo, convertida a Jesus, esta pessoa não cai na apostasia, porque é Deus quem preserva e quem guarda o nosso depósito até o final. Mas essa pessoa também jamais abandona Jesus. Mas há muitas pessoas
que estão dando os primeiros passos rumo à salvação. Estão experimentando algumas graças de Deus. E depois abandonam a tudo. É exatamente aí que acontece a apostasia. E quando eu digo experimentando os primeiros passos da salvação, eu não estou me referindo apenas a uma pessoa que é nova na fé. Porque pode existir pessoas de décadas na igreja e que ainda estão nos primeiros passos e que podem chegar a um esfriamento espiritual. Este texto bíblico se refere exatamente a estas pessoas. Pessoas que tiveram um convívio com o Evangelho, com a igreja, com a palavra, um certo conhecimento, se afirmaram crentes no Senhor Jesus, envolvidas, mas, seja contestando a sã doutrina, seja revelando uma vida mundana, um descuido espiritual, vão se distanciando, afastando, e acontece de caírem no laço da irreversível apostasia. Os irmãos talvez estejam estranhando a palavra irreversível, mas é exatamente isso, irreversível. O laço da irreversível apostasia. Vejamos então, o que significa o laço da irreversível apostasia? Significa, primeiramente, abrir mão do banquete à mesa para morrer de fome. Certamente você já viu noticiários de pessoas morrendo de fome em muitos lugares do mundo. Mas morrendo de fome pela inexistência do alimento que nutre seus corpos. Mas é estranho pensar em pessoas morrendo de fome diante do banquete. É exatamente isso que acontece com a apostasia. Aqui, o autor bíblico falou a respeito de pessoas iluminadas, que provaram o dom celestial, a boa palavra, os poderes do mundo vindouro. Mas estas pessoas caíram. E vamos, queridos, passo a passo pensarmos nisto. Primeiro, ele está falando de pessoas que foram iluminadas. A iluminação, podemos dizer, é o primeiro passo para a salvação. Mas uma pessoa iluminada não significa uma pessoa salva. Significa a obtenção de algum conhecimento do Evangelho, o reconhecimento do valor do Evangelho. Tal pessoa, por ação do Espírito Santo, compreende a existência de seus pecados, compreende o amor de Deus. Tal pessoa se aproxima das coisas espirituais. Tal pessoa revela até um certo deleite, um certo prazer com as coisas espirituais. Sente prazer no momento da oração, prazer no momento do cântico, do louvor. Tal pessoa, iluminada pelo Espírito Santo, até abandona certos pecados, certos vícios, pode até se mostrar como uma pessoa correta, justa, na família, na igreja, na sociedade. Mas, meus amados, a pessoa ficou apenas neste primeiro passo.
Este primeiro passo não se fez acompanhar dos demais indispensáveis na carreira da fé. O Senhor Jesus disse a um homem que o procurou para ouvi-lo à noite, um dos principais dos judeus. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. O Senhor Jesus lhe disse: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Os hebreus eram iluminados, porém não nasceram de novo, não morreu o velho homem pecador, e não nasceu um novo homem segundo Jesus e pelo poder do Evangelho. Por isso estavam diante do banquete, mas diante do banquete morreram de fome. Não apenas foram iluminados, mas afirma que eles provaram o dom celestial. Você já viu a profissão de degustador? É o mesmo que se alimentar? É o mesmo que se assentar à mesa para uma boa refeição? Não. Há muitas pessoas que apenas degustam as bênçãos de Deus. E aqui, os hebreus eram assim. Eles apenas provavam o dom de Deus. Dom de Deus aqui é uma referência à pessoa do Espírito Santo, porque quando Jesus voltou ao Pai, prometeu que enviaria o Espírito Santo. Este seria o dom. E o Espírito Santo foi enviado para estar com a igreja. Entretanto, estando presente o Espírito Santo, enquanto a igreja abraçou o Espírito Santo, alguns apenas provaram. Eles provaram do Espírito Santo, se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles participaram das bênçãos trabalhadas pelo Espírito Santo. Eles participaram da comunhão dos irmãos gerada pelo Espírito Santo. Eles participaram do consolo que o Espírito Santo trazia nas aflições. Eles participaram de um entendimento espiritual trabalhado pelo Espírito Santo. Eles participaram do Espírito, das bênçãos do Espírito. Porém, mesmo assim, eles não se alimentaram. E o alimento é que nos nutre. O alimento é que gera vida. O alimento é que gera energia. O alimento é que fortalece. Queriam apenas algumas bênçãos e pararam aí mesmo. Estavam diante do banquete, porém morrendo de fome. E continua a palavra dizendo que eles provaram a boa palavra de Deus. O Senhor Jesus proferiu a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. A semente caiu à beira do caminho. A semente caiu em solo rochoso. A semente caiu entre espinhos. E a semente caiu na boa terra. Todos estes terrenos provaram da boa semente. São todas as pessoas que ouvem a palavra. Quando ouvem o Senhor, é meu pastor, nada me faltará. Isso faz sentido. Quando ouvem, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Isso faz sentido. Mas apenas provam, não se decidem, não se alimentam, não frutificam.
chegaram a provar os poderes do mundo vindouro. Meus irmãos, os poderes do mundo vindouro significa a vida celestial, onde nós desfrutaremos plenitude de Deus, o reino de Deus, onde o poder da morte não existirá, o poder da enfermidade não existirá, o poder do pecado não existirá, o poder do demônio não existirá. Os leitores do escritor aos Hebreus experimentaram bênçãos de Deus, viram milagres, viram curas, viram expulsão de demônios, viram os poderes do mundo vindouro. Estavam diante de um banquete espiritual, mas caíram, afastaram, experimentaram a apostasia, contestaram a doutrina bíblica, esfriaram espiritualmente, se distanciaram do Evangelho, criaram uma aversão ao Evangelho, irreversível aversão ao Evangelho. Meus amados, estamos diante do banquete, e quem coloca o banquete à nossa mesa é o Senhor Jesus Cristo. Está diante da nossa mesa. No seu coração, diante de Deus, diga nesta noite: eu não quero apenas provar, eu não quero apenas ser iluminado. Senhor, eu quero me alimentar de Ti e da Tua palavra. Senhor, eu quero regeneração, eu quero novo nascimento, eu quero vida com o Senhor, eu quero a herança do mundo vindouro. Eu não quero apenas provar o que o Senhor reserva lá no céu. Mas em um segundo momento, a respeito do laço irreversível da apostasia, consideremos em um segundo momento, que significa a troca da glória pela humilhação de Cristo. Veja, e caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ocorre que o arrependimento não é algo que está só na sua decisão, nas suas mãos. O arrependimento é fruto do agir da graça de Deus em nós. É por isso que a palavra insiste hoje: se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Sendo o arrependimento um mover da graça de Deus em nós, a apostasia é irreversível, porque Deus deixa de atuar com a sua graça na vida do apóstata. Esse é o problema. Vocês lembram que quando Moisés foi enviado ao Egito para a libertação do povo, Moisés falou a Faraó, e Faraó resistiu, e depois a palavra diz: Deus endureceu o coração de Faraó. Significa que Deus retirou a sua graça de Faraó, e Faraó não podia mais responder a Deus. Meus irmãos, a mão de Deus está sobre nós. Se Deus puxar a sua mão e tirar a sua mão de sobre nós, o nosso coração se torna pedra, duro, insensível. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, que se nela permaneceres, noutra sorte, também tu serás cortado. Romanos 11, 23. Só existe uma solução para o nosso pecado. Não existem duas.
A única solução é o sacrifício de Jesus na cruz. A rejeição do sacrifício de Jesus na cruz significa porta fechada para o pecador. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Hebreus 10, 26. No Velho Testamento, havia alguns pecados pelos quais não existia sacrifício. Certos tipos de assassinato, adultério e alguns outros. O caminho era a morte do pecador. No Novo Testamento nós encontramos a graça de Jesus, mediante o arrependimento e a fé, o pecador é perdoado. Mas prestem atenção nisso. Nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento existe sacrifício suficiente para o perdão do apóstata, daquele que se apostatou da fé. Mas por quê? Aqueles que se apostatam da fé, neste ato deliberadamente, estão rejeitando o sacrifício que Jesus fez na cruz. E se rejeitam o sacrifício de Jesus, não existe outro caminho. Esta posição do apóstata é muito pior a posição dos judeus que crucificaram a Jesus. É por isso que esse texto diz que tais pessoas novamente estão sacrificando a Jesus e expondo Jesus à ignomínia, à vergonha. Bom, os judeus crucificaram um Cristo terreno, embora fosse celestial, mas vivia na terra, humilhado. Mas aqueles que se apostatam da fé hoje estão crucificando o Filho de Deus glorioso. Imperador romano que antecedeu a Constantino, Juliano, chamado apóstata, disse: eu li, conheci e condenei o seu evangelho. É esta a posição dos apóstatas. Eles leram, eles ouviram, eles conheceram e eles condenaram o evangelho. Neste ato, eles estão considerando Jesus como malfeitor, porque não estão recebendo Jesus como Filho de Deus e Salvador, não estão aceitando o sacrifício de Jesus para salvá-los. Eles estão unindo as suas vozes aos judeus que mataram a Jesus como malfeitor. Existem então dois caminhos: ou nós recebemos Jesus como Filho de Deus Salvador, ou colocamos Jesus como malfeitor. Por isso, a palavra diz que é impossível renovar para o arrependimento aqueles que se apostataram da fé. Por isso, irmãos, eu estou dizendo: não brinque com fogo. Não brinque com fogo, dizendo: o dia que eu quiser eu volto para a igreja. O dia que eu quiser eu busco uma compreensão melhor da Bíblia. Não é o dia que nós quisermos.
A pessoa se torna apóstata exatamente por este caminho. É o primeiro passo para a apostasia. Eu não estou dizendo que a pessoa que tropeça, cai, que afasta, se tornou um apóstata. Não estou dizendo isso. Mas a apostasia pode chegar exatamente por este caminho. Pastor, o que eu tenho que fazer então para sair do laço irreversível da apostasia? É preciso uma coisa. É preciso desenvolver a sua salvação. Não ficar estacionado no primeiro degrau. Não ficar parado no primeiro estágio. Não ficar apenas no primeiro passo da fé. E se nós olharmos o contexto de Hebreus capítulo 6, que nós lemos há pouco, nós vamos ver que o escritor estava falando exatamente sobre a necessidade dos cristãos prosseguirem, desenvolverem a salvação. Nos versos 11 a 14, do versículo do capítulo 5, ele falou a respeito daqueles que vivem na eterna infância espiritual. Ele fala de irmãos que já ouvem o Evangelho há muito tempo, mas estão ainda na mamadeira, como crianças. Ele disse: vocês já precisavam ser mestres, mas ainda são crianças. Faltou a maturidade espiritual, faltou o desenvolvimento da salvação, faltou a busca da comunhão, do crescimento, do conhecimento, para passar a outros. Faltou o desenvolvimento da salvação. No versículo 11 e 12 do capítulo 6, o autor convida os leitores a mostrarem até o fim a mesma diligência, para não tornarem indolentes. O que é uma pessoa indolente? É uma pessoa que não sente mais dor, se tornou cauterizada, não sente mais dor pelos seus pecados, não sente mais o chamado de Deus, o mover do Espírito, da palavra. É uma pessoa que se torna inativa, improdutiva. A salvação precisa ser desenvolvida buscando o conhecimento da palavra, o relacionamento com Deus, a comunhão, o serviço ao Senhor, o mover do Espírito. Em Isaías 53 diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo justo. Com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 11 e 12. Busque refúgio em Jesus. Ele intercedeu por nós, ofereceu a vida por nós. Não se acostume com os pecados do mundo, tão normais e tão naturais no mundo. A vida de insensibilidade à palavra, a vida de incredulidade, a vida de adultério, a vida de mentira. É muito fácil acostumar com esse ritmo de vida. Tenha cuidado com o orgulho espiritual, com a falta de comunhão, com a falta de amor cristão, com o nome de cristão sem a vida de cristão. Meus amados, não podemos brincar com o que se chama apostasia. Desenvolver a salvação. Nós vimos isto há poucos dias, com temor e tremor diante de Deus. E eu quero concluir nesta noite, lembrando os irmãos de um homem que negociou a graça de Deus,
de um homem que desprezou o banquete que estava à sua mesa para morrer de fome, de um homem que trocou a glória de Deus pela humilhação, de um homem que não desenvolveu a salvação. A Bíblia diz que Esaú, com lágrimas, buscou o lugar de arrependimento, inutilmente. Meus irmãos, aqueles que se entregam à apostasia estão entrando por um caminho irreversível. Irreversível, porque sem o sacrifício de Jesus não existe salvação. Sem o mover de Deus não existe arrependimento. Que Deus tenha compaixão de todos nós. Lembremos, em tempos de epidemia, os cuidados precisam ser redobrados. E existe uma epidemia de apostasia no mundo. Existe uma epidemia de apostasia no mundo. Converse com o andarilho, converse com 10. Creio eu que por volta de 7, 8 vão dizer que já foram crentes. Vá às prisões, converse com os presos e ficarás assustado de ver quantos dizem que já foram crentes. Com a difusão do Evangelho, com o Evangelho em muitos setores sendo pregado de maneira incompleta, parcial, muitas pessoas acham que são crentes. Acham. Que a graça de Deus seja sobre nós e mova em nossos corações fé viva, quebrantamento verdadeiro, amor eterno a Deus, comunhão com o Altíssimo, e que a graça do Poderoso dirija os nossos corações e as nossas vidas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a promessa de Jesus.